A alta dos juros no Brasil é o destaque do mercado financeiro, que começa agora com Samidana e Luiz Arthur Nogueira. Sejam bem-vindos, uma boa tarde para vocês. Obrigado, Cláudio, obrigado, Caniato, boa tarde a você, obrigado pelo carinho da sua audiência. O day after da super quarta alta de juros nos Estados Unidos e no Brasil, um day after azedo no mercado financeiro. Boa tarde, Sami. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Pois é, um day after azedo. A gente pode ver aqui no gráfico, o Ibovespa amarga 3,43% de queda, negociado aos 104.624 pontos. Com essa queda, a gente acumula no ano 1% de ganho apenas. Bolsa que chegou a ser a bolsa mais rentável do mundo em dólares. Isso por quê? Por mais que a taxa de juros já estava dentro do esperado, o mercado acha que virão outros aumentos e um aperto monetário no mundo inteiro. Então, de fora, baixa nas bolsas e aqui também preocupação. As moedas também responderam, vamos olhar aqui no telão, o dólar sobe bem nesse momento, sobe 2,23%. Ontem o dólar tinha caído e a bolsa subido. A gente, no horário do programa, estava ao contrário, mas no final do dia de ontem tinha um otimismo. Agora não. Clima de pessimismo por aqui, o dólar subindo 2,23%, negociado aos R$ 5,03. O euro alta de 1,3% aos R$ 5,29. E o Bitcoin tomando uma paulada de 6,72% de queda, agora aos 37.058 dólares, Luiz. Verdade, Sami. Como você bem destacou, não houve surpresa, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos. O presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, tranquilizou o mercado ontem, dizendo que não haverá altas maiores do que 0,5 ponto percentual. Até gerou uma euforia ontem, mas hoje a impressão que eu tenho é de que caiu a ficha no mercado financeiro. Bateu aquele desespero de que, de fato, a inflação é um problema grave no mundo inteiro, que vai requerer doses ainda maiores de juros, o que, no limite, pode levar a maior economia do mundo para um processo recessivo. Para piorar, nós temos uma guerra da Rússia na Ucrânia mal resolvida, que continua gerando inflação. Nós temos problemas de Covid com lockdown na China, o que leva a segunda maior economia do mundo a um processo de desaceleração econômica, ou seja, junta tudo isso num caldeirão e o pessimismo predomina hoje no mercado financeiro. Lembrando que Bolsa de Valores sobe com perspectiva de crescimento econômico, que por sua vez gera perspectiva de aumento do lucro das empresas. Se a economia está desacelerando no mundo inteiro, a Bolsa naturalmente cai. Mas vamos agora ao vivo até uma corretora de valores aqui em São Paulo, porque o repórter Marcelo Matos está com um convidado especial para a gente poder ampliar esse debate e entender, afinal de contas, por que o mercado financeiro está tão azedo hoje, se ocorreu exatamente o que era previsto na super quarta. Boa tarde, Matos. Muito boa tarde, Luiz Arthur Nogueira e todos que nos acompanham na Jovem Pan News. Exatamente, estamos ao lado aqui do Rodrigo Moliterno, que é o head de renda variável da Veda Investimentos, para tentar nos explicar aí o motivo de toda essa ressaca, já que a movimentação veio dentro do esperado, mas a grande expectativa é uma desaceleração da economia mundial mesmo. Rodrigo, boa tarde a você. Boa tarde. Exatamente. A elevação dos juros, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, vieram dentro das expectativas. Porém, até a fala do Powell ontem, depois da elevação dos juros, foi mais light, mais dovish, que a gente fala, mas ele deixou alguns sinais de preocupações, como principalmente a questão do aumento do salário nos Estados Unidos, e os dados de inflação continuam saindo elevados. Hoje também saiu um dado de salário lá mais elevado, que voltou a trazer para o mercado essa tensão em relação a quanto mais os juros americanos poderão subir e o quanto isso daí vai realmente afetar na recuperação econômica. E, consequentemente, juros mais altos, com inflação elevada, acaba sendo um fator negativo para as bolsas, e a gente está vendo, tanto no mercado americano, no nosso mercado, uma venda generalizada das ações, né? E esse movimento nos Estados Unidos pode retirar justamente os investimentos aqui no Brasil? Sim, pode também retirar, né? Que acaba que para o investidor ele volta aí para vamos chamar assim, para
porto seguro, né, com juros mais altos. Então a gente é um país em desenvolvimento, país emergente, de maior risco. Então o investidor ele acaba ponderando e acaba saindo do Brasil para ir voltar para um porto seguro, aplicando num Treasury americano, né, um título de alta segurança, com juros mais elevados, com rendimento bem melhor. Quer dizer, hoje não há monotonia então no nosso mercado? Nesta quinta-feira? Não. Eu diria que esse mês inteiro não está nada monótono, né? Cada hora é uma coisa nova. A questão realmente está preocupando bastante o mercado, a questão da inflação. A gente tem a questão também do conflito geopolítico, os lockdowns que estão acontecendo na China. Então, tem muita coisa acontecendo e isso, consequentemente, interfere nos mercados, acaba movimentando daí todos os mercados. Rodrigo, eu vou movimentar agora o nosso estúdio, porque estão lá o Luiz Arthur Nogueira, o Samidana, e eles desejam fazer uma pergunta para você. Por favor. Marcelo, Samidana aqui. Eu queria que você perguntasse para o Rodrigo o seguinte. Ontem, a taxa de juros americana foi anunciada e teve o pronunciamento do Powell, que é o presidente do Federal Reserve. Logo depois do pronunciamento, a Bolsa brasileira, que vinha caindo, reverteu o sinal, fechou em alta. Também as bolsas americanas fecharam todas em alta. A minha pergunta é, o que aconteceu de ontem, desde a fala até agora, para mudar os sinais das bolsas dos Estados Unidos e principalmente aqui? Ele comentou o salário. Foi só isso? Ou teve algum outro motivo? Quem sabe o mercado leu errado o pronunciamento dele e hoje teve uma segunda opinião? Rodrigo, o Sam está te perguntando o seguinte: ontem, após o pronunciamento justamente do Fed americano, houve uma euforia nas bolsas, aqui no Brasil também nós tivemos aí, o movimento acompanhou. O que aconteceu? Foi feito, na visão dele, o Sam está te perguntando, foi feita uma releitura, a leitura foi precipitada a princípio e hoje veio tudo à tona e mudou essa leitura? Ele falou, além da questão, evidentemente, aí, dos empregos e também da renda do norte-americano? Acho que ao longo do discurso do Powell realmente teve essa leitura positiva, que a gente pode chamar assim, foi onde os mercados tiveram uma reação, uma boa reação. Aí ao longo da noite e tudo mais, os analistas se debruçando, talvez eles começaram a ver entre os meandres da falas e outros dados de econômicos que saíram, que o aperto ia sim continuar. Talvez não teve aquela questão do 0,75 que muito se falava, mas mais de 0,50. Então, como disse, mais aperto. Então, não sabendo até quanto que pode vir esse aperto. Analistas falam em torno de 3,5 esse ano, mas pode ser que também não pare só esse ano, vai depender muito da inflação. Então, é justamente o primeiro movimento, aquele movimento parece que foi bom, vamos voltar aí animado, mas quando se debruçaram, leram, vamos chamar assim, entre as entrelinhas, viram que também não estava tão bom, tão claro. Rodrigo, agora a pergunta do Luiz Arthur Nogueira. Por favor, Luiz. Marcelo, para a gente encerrar a entrevista, pergunte, por favor, ao Rodrigo o que ele acha da postura do Banco Central do Brasil. Está muito leniente, muito frouxo nesse combate à inflação? Teria que dar uma paulada maior nos juros ou se o ritmo está adequado? O Luiz te pergunta, Rodrigo, se a postura do Banco Central brasileiro está sendo leniente, se é preciso atacar com mais força a questão dos juros aqui no Brasil. Não, acho que o Banco Central brasileiro, ele já subiu os juros, né, antecipadamente do que as outras economias até, né, a última elevação ontem levou para 12,75, né, e deixou aberto mais uma elevação para a próxima reunião, menor que 1 ponto percentual, mas a gente sim já está bastante com o nosso juros já elevado. Talvez mais elevação de juros não vai surtir efeito na queda da inflação, não vai mais adiantar. Então acho que não foi precipitado, falaram que foi precipitado lá atrás, mas eu acho que ele fez certo lá atrás de sair levantando juros alto e agora mais juros não faria tanta diferença. Tá legal, então nós agradecemos então o Rodrigo Moliterno, que é o Head de Renda Variável da Veda Investimentos, conversando conosco, abordando toda essa movimentação no mercado financeiro, seja aqui no Brasil e também o mercado global. Retorno agora com vocês nos estúdios da Avenida Paulista.
Obrigado, Marcelo Matos, também agradeço ao Rodrigo. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico da evolução da Selic, né? Ela chegou, esse gráfico pega lá desde 2011, em 2015, 2016 ela chegou a 14,25, depois foi caindo, ficou num platô de 2% e aí uma forte escalada. E ontem foi decidida a nova Selic a 12,75%, uma alta de 1 ponto percentual. Mas o que eu vou te contar agora é como ficam os investimentos, que é o que interessa, pelo menos a uma parte do público. Que conta que eu fiz? Eu estou pegando quanto paga cada investimento, descontando a inflação, porque não adianta o investimento render 6,80, como é o caso da poupança, se a inflação projetada for 7,30, como é, e aí você vai ter um poder de compra caindo em 0,52. Então eu peguei investimentos de um ano, considerei a Selic estática em 2,75 e a inflação projetada pelo mercado futuro, que é de 7,35. Então vamos olhar. Poupança perde poder de compra. Um CDB que pague 80% de CDI, lembrando que o CDI anda coladinho com a Selic, ele remunera 10,12%. Porém, ao descontar impostos e a inflação, o ganho real, ou seja, o ganho em poder de compra é 0,92. Já um CDB que paga 100% do CDI vai ter 12,65% de ganho nominal e 2,87% de ganho em poder real líquido após impostos. Já um CDB de 120%, aí fica bem melhor. 15,18% é o ganho nominal e 4,81% o ganho em poder de compra, taxa real líquida após os impostos. E aí, muita gente gosta de LCI. LCI é a letra do crédito imobiliário, assim como a letra do crédito agrícola, é isenta de imposto. Então, se você ganhar 100% do CDI, você vai ganhar 12,65%. Lembrando que o CDI fica um pouco abaixo. Então, isso é uma projeção da Selic, que é 12,75%. Nesse caso, você vai ter 4,93%. E aí, eu complemento e finalizo dizendo o seguinte: esses CDBs que pagam mais de 100%, você encontra em qualquer corretora. São bancos médios e bancos pequenos. Tem mais risco que os bancos grandes? Tem. No entanto, você tem o Fundo Garantidor de Crédito, que até 250 mil por CPF e por instituição, caso o banco venha quebrar, o FGC garante. E também tem um segundo problema, que é 1 milhão no total. Então, se você for pôr dinheiro num banco pequeno ou médio, faça a conta que não ultrapasse por instituição 250 mil com os juros e no total não ultrapasse 1 milhão de reais. Correto, Luiz? Correto, Sami. Agora, mercado de trabalho. Os pequenos negócios foram os maiores geradores de empregos no mês de março. Vamos com mais informações com o repórter Vinícius Rangel. Vinícius, qual foi a participação do segmento na criação de vagas? Boa tarde. Ei, boa tarde. A participação foi muito importante e positiva, viu? Segundo os dados do Sebrae, o segmento abriu 88,9% de todas as vagas do terceiro mês deste ano. De acordo com os dados do Sebrae, inclusive, os pequenos negócios contabilizaram mais de 1 milhão de admissões e um saldo positivo para esse ano já de 121 mil novos empregos. No acumulado de todo o ano, o Brasil já registra um saldo mega positivo de 615 mil novas oportunidades de trabalho, sendo as micros e pequenas empresas as grandes fornecedoras de emprego, com 430 mil vagas, correspondendo a 70% de ocupação no mercado de trabalho só neste ano. Se a gente fizer um comparativo aí com os 3 primeiros meses de 2021 com os 3 primeiros meses de 2022, os saldos são também bem positivos. A única diferença é de que só nesse mês as médias e pequenas empresas tiveram resultados quase 3 vezes maior do que as médias e grandes empresas. O setor de serviço é o setor que continua liderando aí a geração de empregos. Claro, era essa a expectativa com a retomada de todos os eventos de grande porte, também com os bares e restaurantes, contratações temporárias, e isso foi muito importante para gerar empregos. Só no mês de março, um dado muito importante também, foram contratadas aí 74.255 mil pessoas, dando um total aí só esse ano, já em 2022, de 273 mil pessoas, 698 pessoas trabalhando no mercado de trabalho, ou seja, sinal positivo, o mercado está quente, está acelerado e o setor de serviços está em alta, viu?
É, muito boa notícia, muito obrigado pela participação. Lembrando que o setor de serviço corresponde a 70% do PIB e a gente vai ter um país melhor, um país mais rico, quando justamente for mais fácil empreender o pequeno empresário. Agora, queria dar uma dica, agora que são 14 horas e 56 minutos, chega de passar sufoco todo final de mês. Você pode começar agora a fazer o meu curso, que chama Faça as Pazes com as Suas Finanças, e te ensina a se organizar financeiramente para sair do vermelho. Acesse agora niucursos.com.br, que é niucursos.com.br, e utilize o cupom SDF, de Samidana Finanças, né? Os iniciais com 10% de desconto, então você vai pagar menos de 70 centavos por dia. Agora, 2 horas e 57 minutos. Hora de falarmos dos negócios de Amazon a Google. Gigantes de tecnologia perderam, anote aí, 1,4 trilhão de dólares na Bolsa de Valores. Que prejuízo, Bruno Meyer. Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Sami. Boa tarde a todos que nos acompanham no mercado financeiro. Olha, grandes grupos de tecnologia perderam 1 trilhão e 400 bilhões de dólares na Bolsa de Valores. É muito dinheiro, né? Eu tô falando das 5 principais empresas de tecnologia dos Estados Unidos: a Alphabet, dona do Google, a Amazon, a Apple, a Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, e a Microsoft, as chamadas Big Techs, além da Netflix. Todas perderam muito em valor de mercado em abril, um dos piores meses para essas companhias desde o início da pandemia. O valor, quase 80% do PIB brasileiro em 2021, reflete um ambiente macroeconômico desafiador, além da repercussão dos resultados das empresas no primeiro trimestre deste ano. A Amazon, por exemplo, reportou um prejuízo de 3 bilhões e 800 milhões de dólares no primeiro trimestre. O setor de tecnologia vem perdendo valor em bolsas ao redor do mundo desde a virada de 2021 para 2022, muito por conta da perspectiva de alta de juros nos Estados Unidos e em outros países como forma de conter a inflação no mundo. As empresas são afetadas pela perspectiva de redução no fluxo de caixa futuro e de maior dificuldade em levantar recursos para financiar o seu rápido crescimento. Mas das 6 empresas, a que menos sentiu foi a Apple. O lucro da gigante americana foi de 25 bilhões de dólares nos 3 primeiros meses de 2022, uma alta de 9% comparado ao ano passado. Foi o melhor resultado da história da empresa em um trimestre. Luiz e Sami, agora é com vocês. Obrigado, Bruno. Luiz, a gente vê essas notícias do mundo corporativo que obviamente também afetam, porque essas empresas têm ações em bolsas, seja no Brasil, seja lá fora. Agora, o mercado financeiro de hoje chegou ao fim. Queria te agradecer, Luiz, pela companhia, pela parceria e você pela audiência.